cálculos estequiométricos, né, as fórmulas empíricas, fórmula molecular, e o rendimento e grau de pureza de uma reação. Então, esse é o coração de muita coisa que você vai fazer no laboratório. Então, isso você precisa dominar, não é saber. Então, tem coisas que eu digo, olha, está átomo, modelo atômico, você precisa dominar? Não, é tanto que a gente simplificou muita coisa. Você precisa saber muita coisa para entender o que você está fazendo, mas essa parte de cálculo químico, balanceamento de equação, massa molar, tudo isso que a gente está vendo agora, você não pode só saber. Você tem que ser excelente nisso, né? Porque isso vai impactar o seu curso todo daqui para frente. Então, isso vai ser a ferramenta, o dia a dia, o feijão com arroz, de um monte de coisa que vocês vão fazer na vida. Né? Por exemplo, qualquer laboratório que você for, diz assim, estou fazendo, vou fazer um laboratório avançado, estou lá numa disciplina já fora do ciclo básico. Em qualquer canto você vai ter que preparar a solução, você vai ter que medir concentração, você vai ter que saber se a reação, estou fazendo a fermentação lá do mosto para obter álcool. Você vai ter que saber se o rendimento, quanto é o rendimento, quanto que deu, qual a fórmula, enfim, essa parte você não vai escapar dela. E vai aparecer disfarçada, porque todo mundo vai chegar e dizer assim, já sabe, não quero nem saber como chegou aqui. O povo já vai achar que você já domina isso, né? Fazer cálculo estequiométrico, balancear a equação. Então, aproveitem esse tempo, pode ser uma coisa que parece amassante, né? Alguns exemplos não são muito bem direcionados, alguns compostos químicos que vocês veem no livro são coisas que vão ser meio que esotéricas para vocês, mas é para treinar, né? Então, vão treinando, porque isso realmente vocês vão precisar bastante mesmo, né? Então, se você não sabe átomo, você consegue ainda se safar de muita coisa, mas se você não sabe fazer cálculo químico, você entra pelo cano em química analítica, assim, vai ser fenomenal a lascação. E fisicoquímica também. Então, não deixem. Química dos alimentos, você vai precisar. Então, esse é o tipo de coisa que eu estou indo com calma exatamente para... E eu dividi em 2 pedaços, 2 textos do curso, é mais ou menos isso, porque vocês vão realmente usar. Para cálculo percentual, né, por exemplo, então, um dos outros cálculos que a gente usa muito em química é composição percentual. Né? Então, a gente define a composição percentual de composto como sendo a porcentagem em massa de cada elemento naquele composto. Né? Então, veja, a massa do elemento, se eu quiser saber, por exemplo, a composição percentual da água, eu diria o quê? Olha, ela tem 11,19% de massa em hidrogênio e 88,69% em oxigênio. Como que a gente chega? Como que a gente calcula? Né? Porque isso é muito útil quando a gente está fazendo análises... 13 pessoas presentes. Hoje é dia 13. Olha só. Isso a gente vai utilizar... Mas... É o quê? Eu tô perdido. Eu não entendi não, Bruno. Mas é química orgânica, é assim mesmo. Mecanismo certinho para todo lado. Fale mal, não! Eu ainda estou aqui terminando, professor. Meu Deus, deve ser isso. Pois é, eu achei que ficou realmente complicado para vocês pegarem orgânica junto com isso, porque não tem tempo de amadurecer esse assunto, né? Talvez vocês até... O problema não é a matéria, não, e sim a metodologia da professora, porque ela cobrou na prova coisa que ela nem passou ainda, entendeu? Tipo, ela passou, em uma das provas, ela passou a questão de mol,
Quem está passando mol é o senhor, não é nem ela nem chegou em mol ainda. Mas é isso que eu estou lhe dizendo. Essa disciplina de química orgânica não era para ter sido pega no começo, porque pressupõe que a pessoa já sabe. Igual, por exemplo, isso, tem coisas aqui que eu pressuponho que vocês sabem do vestibular. Só que eu estou revisando. Não dá tempo em química orgânica de explicar o que é mol, nem nada disso. Parte do pressuposto de que já sabe, porque ela não tem culpa de ter chegado. Foi algum equívoco de chegar em orgânica sem passar por essa parte inicial aqui, né? Se não ia dar certo juntar as duas químicas, então por que juntaram? Pois é, eu não sei. Eu não sei por que deixaram. Era para estar com o pré-requisito. O pessoal da outra turma, eles não pagam química orgânica, eles não conseguem pagar, porque o sistema não permite, porque é bloqueado exatamente porque é pré-requisito. Algumas dessas coisas... O novato que entrou aí se lasca tudo, né? Não, eu não sei. Normalmente, quando era no presencial, não acontecia, simplesmente porque vocês tinham um monte de outras cargas horárias de educação, de outros departamentos que eram oferecidos, aí enchia a grade, era impossível caber essa disciplina. Agora, provavelmente, como tem disciplina do primeiro período de vocês, que provavelmente não foi ofertada, ficou um espaço e nesse espaço encaixou química orgânica, mas é isso, o departamento, a coordenação pediu, o departamento concedeu e abriu lá a matrícula. Agora, como os alunos chegaram na turma, a gente, quando está dando aula, não tem como saber. Eu simplesmente abro o SIGA e vejo, olha, está aqui esse grupo de alunos que eu tenho que dar aula. Né? Então, pode ter sido algo dessa natureza. E como não era, o SIGA não bloqueou, porque quando tem pré-requisito escrito na disciplina, ele só deixa se matricular quando a pessoa está aprovada no que é pré-requisito. Né? Por exemplo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Tem pré-requisito, você só faz o 2 se passar no 1. Se você não passou no 1, mesmo que o horário encaixe, você não consegue se matricular no 2, ele não permite. Alguma coisa dessa natureza deve ter acontecido. Aí complica. Para quem teve uma base boa no ensino médio, provavelmente consegue se safar, né? Porque essa parte desse nosso curso aqui de Química Geral Inorgânica é uma parte que de certa forma, é compreendida no currículo do Enem. Mas algumas coisas não. Mas, assim, o basicão dá para acompanhar lá as orgânicas da vida. Mas tem muita coisa que às vezes não foi vista. Né? Pois é, eu digo assim, mas tem muita coisa que não foi vista no ensino médio. Por exemplo, o estado de oxidação é algo que eu tenho batendo na tecla, porque é assunto que está no currículo do ensino médio. Né? E a gente revisa, vê. Vocês disseram muitas vezes que não estudaram, e eu acredito, às vezes não estudou mesmo. Né? Porque tem muito colégio que não coloca, né? Que não ensina o plano todo, o currículo todo. E aí, em algum momento, a conta chega, né, para pagar. Porque alguém vai ter que dizer, olha, eu não posso explicar o passado. Porque a pessoa já chegou aqui, eu tenho que daqui para frente, eu não consigo voltar, né? Mas, assim, talvez seja essas dificuldades, né, que está associado, junto com tudo isso, ainda tem essa parte toda, né, são essas duas disciplinas ao mesmo tempo e vamos lá, força, né, bola para frente. Vou deixar a gente tudo doido. Professor, e tem escola, ensino médio, que nem professor de química tem. Eu já vi, tem um aluno que já chegou, que disse que tinha aula com professor de história, né, outros que mandava decorar a tabela periódica, tem de tudo. Né? Então, essa disciplina de química geral, acaba que eu passo o conteúdo imaginando isso. Eu sou obrigado a seguir, eu não posso parar e demorar muito tempo no conteúdo, porque eu tenho que terminar o conteúdo. Mas eu sei que eu vou ter que revisar algumas coisas que eu não posso... Por exemplo, veja, aquela parte está toda nos fundamentos do Atkins. Tecnicamente, o Atkins e o pessoal de pedagogia, de ensino de química, assume que quem chegou na universidade já sabia tudo. Fundamentos todos, dominava fundamentos, era só uma revisãozinha. E aí começa onde? De átomo e para frente, capítulo 1 em diante. Veja que a gente vai passar quase 2/3 do nosso curso lá nos fundamentos, no antes do capítulo. Né? Então, mas a gente faz porque a gente sabe que, de alguma forma, tem que balancear e nivelar
o pessoal que está entrando, porque é muito heterogêneo, né? Tem gente que teve aula muito boa e teve gente que não sabe, que não viu, né? Que não viu porque o professor não ensinou. Na escola lá não ensinava, né? Vamos então agora, porque a gente tem que acabar esse conteúdo, senão fica complicado para a prova, quando chegar na nossa prova, né? Então, composição percentual é sempre em massa, né? Então, a massa do elemento dividido pela massa molar do meu composto, vezes 100, só para dar o porcento, né? Então, no caso do oxigênio, no caso da água, seria 11,19 em massa de hidrogênio e 88,69 em água. Como que faz? Né? Então, a próxima pergunta é essa: como que eu faço? Então, eu tenho duas situações. Veja, se a fórmula, né, do componente é conhecido, digamos, eu conheço a fórmula do composto, água, H2O. Né? Então, peraí que tem alguém chegando aqui. Né, se eu conheço a fórmula, então eu vou dizer o quê? Eu vou ter que fazer um processo em duas etapas, né, serão necessárias para calcular a composição percentual. Primeiro é o quê? Eu calcular a massa da fórmula molecular. A gente já viu na aula passada, vou na tabela periódica, olho a massa e somo, né, com a quantidade de átomos que eu tenho envolvido. E a segunda, então, é eu dividir cada massa total de átomos, né, dois hidrogênios. Então, soma lá 1, alguma coisa, mais 1, alguma coisa, que os vírgula alguma coisa são importantes. Então, 2 vezes dividido pela massa total, que a gente calculou na etapa 1 da fórmula da água, que vai dar em torno de 18. A outra possibilidade é eu ter a composição percentual sendo calculada a partir de dados experimentais, né, sem que eu conheça a composição do composto. Veja que essa parte de cima é meio que teórica e a parte de baixo ela é prática. Como? Muitas das vezes eu isolei uma coisa, por exemplo, sei lá, alguém me deu um pedaço de parafina de vela e diga assim: Júlia, analisa aí e me diz, é um alcano, eu sei que a parafina é um alcano, me diz aí qual é a composição, que fórmula é essa, o que tem aí. Então, uma das análises que eu poderia fazer era análise, que eu chamo de análise elementar, era calcular qual a massa de oxigênio e a massa de hidrogênio que eu tenho nessa amostra, né? Por exemplo, no pedaço de parafina, por exemplo. E aí, a partir da porcentagem de carbono, aí eu poderia calcular a porcentagem de carbono e a porcentagem de hidrogênio. Sei lá, pesei 100 gramas. Desses 100 gramas, se 80 é carbono e 20 é oxigênio, então eu tenho 80% de carbono, 20% de hidrogênio. Aí eu tenho que pensar assim: será que isso bate com a fórmula teórica que eu tenho? Se a minha fórmula teórica de uma parafina, sei lá, CH3, CH2, 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 CH3, é essa aqui que eu estou propondo? Será que dá 80 para 20? Né? Então, essa é uma das aplicações que a gente tem de composição percentual. Então, se eu estou obtendo a partir de dados experimentais, a primeira etapa seria exatamente calcular a massa do composto que foi formado, né, e depois dividir essa massa pela massa total do composto e multiplicar por 100. Aí eu teria as duas formas. Vamos fazer um exemplo, né, então, aqui de cada. Né? Então, o primeiro exemplo seria eu calcular, por exemplo, qual a composição percentual, né, do sulfeto de hidrogênio, H2S. Então, vamos lá. Na primeira etapa, eu ia fazer o quê? Calcular a massa molar do H2S. Como? 2 vezes 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 1,01. Veja, é muito importante que quando vocês olharem na tabela periódica, vocês olhem essas vírgulas. Não vão pegar a tabela periódica que tem os números inteiros, 12, 6, 9, 14. Você só vai usar esses números inteiros, 2, 3, 14, 20, 40, se for dado no problema. Porque na prática, os elementos não têm números inteiros. Né? 70, 40, 80, é sempre vírgula alguma coisa, porque é as massas do próton e as massas dos elétrons e as massas dos nêutrons, de grupos elétrons, pouco interessa, eles são fracionários, eles não são números inteiros. 1, 2, 3 e por aí vai. Então, próxima etapa, a gente vê o enxofre, né? Então é um átomo de enxofre. Na tabela periódica, o enxofre é 32,07. Então, quando eu somo, eu observo então, que a massa total é 34,09.
dessa massa molecular. Então, essa é a massa molecular. Então, eu sei que 1 mol de H2S pesa 34,04 gramas. Então, 34,09 gramas por mol. A segunda etapa, então, é dividir a massa, né, de cada elemento na fórmula pela massa molar e multiplicar por 100. Então, exatamente, eu tenho para o hidrogênio 2,02 dividido por 34,09 vezes 100, isso dá 5,93%. E para o enxofre, né, seria 32,07, né, gramas de enxofre dividido por 34,09, que é do H2S. Então, tem que esse composto ele é formado 94%, 94,07 de enxofre e 5,93 de enxofre. Desculpa, de hidrogênio. Note que a soma vai dar 100%. Né? Então, 94,07 mais 5,93 dá 100%. Então, teria essa distribuição de composição em massa desse meu sistema. A outra opção, né, era se eu tivesse, agora, eu calculei experimentalmente, né, eu recebi uma amostra que eu não sei qual é, e eu, então, calculei a massa, eu determinei a massa, né, de um composto que tem apenas nitrogênio e oxigênio, então, eu já sei que não tem outros átomos estranhos, além de nitrogênio e oxigênio. Foi analisado, ele, então, tem 5,52 gramas de nitrogênio e 3,47 gramas de oxigênio. Aí ele quer que determine a composição percentual. Por quê? A partir dessa composição percentual, eu tenho a possibilidade, a gente vai ver lá na frente, de determinar qual é a fórmula do meu composto. Né? Será que eu tenho etano, metano, propano, butano, acetona? Então, o que eu tenho? Então, a primeira etapa vai ser o quê? Calcular a massa total do composto. Veja, se esse composto só tem nitrogênio e só tem oxigênio, e eu já dei as massas de nitrogênio e as massas de oxigênio, então a massa total desse composto que eu fiz análise, é 4,9 gramas. Veja, se eu quero saber agora a porcentagem de nitrogênio, é a quantidade de nitrogênio dividido pela massa total do meu sistema. Então, eu vou ter, então, para nitrogênio, 1,52, que foi dado, dividido pela massa total. Só um minutinho, tem alguém chegando. Dividido pela massa total do composto. Então, de nitrogênio eu teria, então, 30,05%. Para o oxigênio, eu tenho o quê? Uma massa eu determinei experimentalmente a massa de 3,47, e eu sei que a massa total é 4,90, então, vezes 100 é 69,5. Aí você pergunta, pode usar a regra de 3? Pode. Pode, você pode também usar a regra de 3. Como? 4,99 está para 100%. Então, 1,52 está para quantos por cento? Vai dar 30,5. 4,99 está para 100%, que é a massa total. 3,47 de oxigênio está para quanto? 69,5. Então, aqui tá soma, a gente tem, então, que esse composto, que a gente não sabe qual é, ele tem 30%, 30,5% de nitrogênio e 69,5% de oxigênio. Será que é NO? Será que é NO2? Será que pode ser o gás NO, pode ser o gás NO2. Como que eu saberia se eu tivesse feito a análise? Eu poderia, então, agora fazer igual eu fiz no exemplo 1, no primeiro exercício, e determinar se fosse NO, qual a porcentagem de N e a porcentagem de O que eu tenho em NO? Então, aí eu comparo. Deu 69 para 30 essa relação? Não, então não é NO. Será que é NO2? Então eu calculo tudo para NO2. Aí, será que é N2O4? Veja, tudo isso são sistemas que existem. Compostos que existem contendo só nitrogênio e oxigênio. Então, eu posso sair procurando quais são as possibilidades a partir dos dados experimentais. A próxima coisa que é muito importante da gente observar é o que a gente chama de fórmula empírica versus a fórmula molecular. Então, a fórmula empírica também é chamada de fórmula mínima, às vezes vocês aprenderam, quem viu isso no ensino médio viu como fórmula mínima, ela informa quais elementos estão presentes
e a razão mais simples entre eles em números inteiros. Então, eu tenho que chegar num valor mínimo possível em termos de números inteiros. Já a fórmula molecular é a fórmula verdadeira do composto. Então, ela não é minimizada, não é o mínimo fragmento que eu teria que juntar para formar o meu composto. Né? Então, dois compostos, eles podem ter fórmulas empíricas semelhantes, mas eles serem fórmulas moleculares diferentes. Aqui a gente tem um exemplo aqui embaixo. Veja, eu tenho uma fórmula do tipo CH, que é empírica, não existe um composto CH, você não tem, porque o carbono, a gente sabe que ele é tetravalente, ele não vai estar formando só uma ligação com o hidrogênio e está solto no espaço. Eu posso também ter, por exemplo, CH, eu posso ter o acetileno, C2H2, e o benzeno, C6H6. Veja que em todos esses três casos, eu tenho uma composição que é de quanto? É de 92,3% em carbono e de 7,7% em hidrogênio. Então, veja que se eu tiver só determinada composição de carbono e hidrogênio, é impossível, só com esses dados de composição percentual, eu diferenciar benzeno de acetileno e dessa fórmula empírica. Claro que se eu tiver outros dados, por exemplo, é um líquido, olha, não pode ser acetileno é um gás. Então, na temperatura ambiente é um líquido. Pode ser que seja benzeno. Uma chance seja benzeno. Eu sei que é benzeno? Ainda não, eu tenho que fazer outras análises para provar que é benzeno. Mas já é um bom indicativo, já tenho a razão entre carbono, a composição de carbono e oxigênio bate, o estado físico bate, eu tenho que procurar outras características que diferenciam benzeno de acetileno, por exemplo. Fórmula empírica, ela existe? Não. Então, mas veja que a massa molar que é dada, a massa molar é sempre calculada pela fórmula molecular. Veja que no caso da fórmula empírica, a massa molar era 13,02. Note que aqui, ó, no caso do acetileno, é a fórmula empírica multiplicada por 2. E no caso do benzeno, é a fórmula mínima empírica multiplicada por 6. Né? Então, veja que eu posso C6H6, eu posso dividir tudo por 6, eu tenho a fórmula CH. Então, a composição, né, CH, é igual para todos esses três, porque a fórmula empírica e as fórmulas moleculares são correlacionadas, aqui nesse caso, simplesmente por multiplicação. Só que a porcentagem não muda quando eu multiplico. Né? Eu tenho sempre a mesma porcentagem em termos de massa percentual de carbono e de hidrogênio. Como que eu faço o cálculo das fórmulas empíricas? Né? Então, também, veja que é outra coisa que é feita metodicamente. Tem segredo? Não, são essas etapas. Sempre, sempre. Né? Agora, como que eu faço? Exercício para poder fixar essas etapas. Mas eu vou passar aqui rapidinho por elas e a gente vai fazer exercícios que vão ficar mais fáceis de compreender. Então, a primeira etapa, a gente vai assumir uma quantidade inicial definida. Então, eu tenho um composto que eu quero calcular essa fórmula empírica, ou seja, a fórmula mínima. Eu vou, usualmente, colocar 100. Por que 100? Porque é fácil de calcular. 100 gramas é fácil, é um número fácil de calcular, porque eu já sei que o número que eu obtiver de lá é por cento. Né? Alguma coisa por 100 gramas. Né? Então, a gente considera inicialmente essa fórmula inicial, né? E uma fórmula, essa massa inicial, igual a 100 gramas. Depois, a segunda etapa, eu vou fazer o quê? Eu vou converter a massa em gramas de cada elemento que foi fornecido no problema. Né? Por exemplo, olha, eu obtive X gramas de hidrogênio, X gramas de carbono. Eu vou converter tudo isso para número de mols, né, de cada elemento. Porque eu quero saber exatamente isso. Quantos mols de cada elemento eu tenho nessa minha massa molecular? Né, nessa minha fórmula molecular. E depois eu vou dividir, né, o número de massa, né, de cada elemento, né, pelos números de moles do menor valor que eu tiver. Porque as fórmulas, elas existem, os átomos, eles são inteiros. Eu não tenho metade de um átomo. Eu não posso ter H2O meio oxigênio. Oxigênio não pode ser, eu não posso pegar um átomo e dividir por 2. Então, alguém vai ter que ter no mínimo, o que tiver menor valor, a gente vai ter que multiplicar de alguma forma para que esteja 1, e os outros vão proporcionalmente aumentar com relação àquele que está menor. Depois, então, que eu divido, a gente observa, se os números obtidos forem inteiros, a gente usa como índice de cada elemento na fórmula química.
Se eles forem não inteiros, aí a gente tem que ver o que acontece nessa etapa 4, que é uma etapa de multiplicação, né, que eu vou multiplicar, então, todos os números que eu obtive para que todos eles sejam inteiros. Qual número que eu uso para multiplicar? Vai depender das frações que eu obtiver. Então, quando eu estiver com todos os inteiros, eu me dou por satisfeito. Isso é em termos grosseiros. A gente vai fazer exemplo que vai facilitar. Aqui, no caso, digamos que eu tenha uma situação onde eu chego e faço essas contas e obtenho que o meu composto é FeO 1,5. Fiz as contas e deu isso, F1O 1,5. Não pode ser fracionário o oxigênio. Ferro está ok, mas o oxigênio não pode ser fracionário. Então, vou ter que procurar algum número que eu multiplique para eu chegar no menor inteiro que eu tenha com relação aí do oxigênio. Veja, 1,5 eu posso multiplicar por 2. Então, se eu multiplico oxigênio por 2, eu multiplico ferro também por 2. Então, a fórmula molecular desse composto seria F2O3. Então, esses arredondamentos dos fraços, eu não posso simplesmente arredondar para o maior número. Eu vou ter que realmente multiplicar para encontrar qual é a expressão que corresponde à minha estequiometria do elemento. Veja, então, esses resultados, se quando eu estiver fazendo as contas, o resultado variar de 0,1, por exemplo, 1,9, 1,9 eu arredondo para 2. Tranquilo. Mas se não for mais ou menos 0,1, eu não posso arredondar, nem para mais, nem para menos. A 2,1, eu posso arredondar para 2. Mas se for diferente de 0,1, diferente de 0,9, eu vou ter que aplicar essas multiplicações aqui embaixo. Que vem de onde? Veja, se o meu número decimal for 0,25, cheguei no número aí qualquer que deu oxigênio 0,25. Veja, 0,25, você reconhece que ele corresponde à fração de 1/4. Então, se eu multiplicar por 4, eu vou ter um número inteiro. Se eu obtenho algum número, fiz a minha conta, deu 0,3333333, ou perto disso aqui, é o quê? 1/3. Então, eu posso multiplicar, né, pelo número da minha fração correspondente, e aí eu tenho, então, o meu número inteiro. Então, esses aqui são as frações, são os números decimais mais comuns. Né? 0,25, 0,33, 0,666, né? 0,5 e 0,75. E as frações correspondentes para cada um desses. E aí você multiplica, então, pelo denominador para que essa fração deixe de ser fração. Claro, se eu multiplico um átomo por 4, eu tenho que multiplicar todos os átomos da minha fórmula por 4. Vamos ver. Aqui, por exemplo, nesse caso, está dizendo assim, uma análise de um sal, que eu não sei qual é, né, mostrou que ele contém 56,58% de potássio, né, 8,68% de carbono, 34,73% de oxigênio. E ele quer saber a fórmula empírica dessa substância. Então, veja, eu não estou determinando a fórmula molecular, estou determinando a fórmula empírica, a fórmula mínima que eu tenho nesse meu composto. Então, veja, eu expresso cada elemento em gramas, né, assumindo, a primeira etapa é essa, assumindo 100 gramas do composto. Então, se eu tenho 100 gramas do composto, potássio é 56,58%, então eu tenho exatamente 56,58 gramas de potássio, 8,68 gramas de oxigênio, de carbono e 34,73 gramas de oxigênio. Vieram literalmente do enunciado. Né? Não fiz conta nenhuma. Diga, Michele. Isso. Não, isso foi dado, ó. Tá dado aqui, ó. O composto. Veja, não, ele está dizendo o quê? Que ele tem 50%. Vamos pensar. Vamos esquecer a química.
eu tenho uma cesta de frutas e eu digo para você, olha, essa cesta de fruta tem 5 laranjas e 5 maçãs. A porcentagem de laranja é 50%, a porcentagem de maçã é 50%. Se você diz que a cesta tem 10 frutas, você vai dizer que é 5 e 5. Se eu digo que a cesta agora não tem mais 10 frutas, ela tem 100 frutas, você vai me dizer que você tem o quê? 50 laranjas e 50 maçãs. Não, a cesta tem 4 frutas. Então, ela vai ter 2 laranjas, 2 maçãs, porque a proporção de 50% tem que ser mantida. Aqui eu estou dizendo o quê? Esse dado de porcentagem foi dada 56% de potássio. A primeira etapa, eu estou dizendo o quê? Que o tamanho da minha cesta, o tamanho do meu problema é 100 gramas. Então, eu estou dizendo, olha, eu tenho 100 gramas. Eu estou dizendo que eu tenho 100 gramas. Então, quanto de potássio eu tenho? Veja, se é 56% e eu tenho 100 gramas, então eu tenho 56 gramas de potássio. Né? Então, entendeu? Não, o composto todo tem 100 gramas e ele é composto de potássio, carbono e oxigênio, em várias proporções. E eu quero saber isso. Que proporção? Que fórmula é essa? Que composto é esse? Né? Então, entendeu? Então, agora a gente pega esses valores, considerei que era 100%. Podia fazer como 10? Podia, só que você vai ter que fazer conta. Não é complicada, mas você teria que fazer, olha, agora é 5,6, 0,8, 3,4, se você tivesse colocado 10 gramas. Podia ter colocado 36 gramas? Podia. Você é doido? Então você coloca. Assim, tá entendendo? A pessoa que quer fazer conta complica. Não precisa. Tá entendendo? Eu sei, mas assim, por que a gente escolheu 100? Porque a gente é gente boa, né? Então, assim, então a gente não vai querer, não é? A gente não vai querer fazer muita conta. Então, 56%. Eu tenho 100, então 56 de 100 é 56. Então, 56, aí aqui então a gente tem, escolhi 100 gramas, vim para cá, ótimo. Determinei a massa de cada meu elemento desse que está dentro desse meu composto, que eu não sei qual é. Próxima etapa é o quê? Converter essas massas em mol. Por quê? Porque uma fórmula química, ela é letras, que são os elementos, e as quantidades de mols que eu tenho de cada átomo que compõe o composto. NaCl, um átomo de Na, um átomo de Cl, ou um mol de Na, um mol de Cl. A proporção em mol. Né? H2O, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Em quê? Em mol. Então, eu vou ter que converter isso para alguma coisa que que tenha ideia de mol. Então, eu tenho, por exemplo, o potássio, 56,58. Mas o potássio, olha, ele é bem pesado. Ele tem a massa molecular do potássio, molar do potássio é 39,10 gramas, esse K não é de Kelvin, é de potássio, né? Então, por potássio. Então, eu observo o quê? Que eu tenho, então, 1,447 mols de potássio, de átomos de potássio. Depois eu faço a mesma coisa para o carbono. Né? Pego o carbono, divido pela massa molar do carbono, 12,01, está lá na tabela periódica, e obtenho, então, o número de mols de carbono que eu tenho no meu sistema. Quando eu venho aqui para o oxigênio, mesma coisa, vou lá na tabela periódica, ele é 16,00, então eu tenho 34,73 dividido por 16,00, tem um número de mols de oxigênio. Então, veja, eu tenho 1,4 mols de potássio, seria K 1,477, C 0,723, O 2,171. Só que a gente não trabalha com química desse jeito, a gente coloca números inteiros, os mais próximos dos inteiros. O que eu vou fazer agora? Pegar o menor número desse, que é exatamente do carbono, veja que ele é o menor de todos, e eu vou dividir por ele mesmo, para que esse aqui se torne 1, e esses aqui vão aumentar proporcionalmente, na mesma proporção. Isso aqui está para 1, então isso aqui está para quanto? Isso aqui está para 1, 2,1 está para quanto? Que é a mesma coisa que pegar isso, dividir por 0,7, isso 0,723 e esse 0,723. Né? Aqui só mostrando que eu corto, né, grama com grama, e obtenho valor em mol. Esse é o menor número de moles, né, então eu vou ter que usá-lo como a minha referência. Então, quando eu fizer agora na etapa 3,
eu vou pegar cada um desses e dividir pelo aquele número. Então, dividindo, eu tenho que K é 2, carbono dá 1, e oxigênio dá exatamente 3. Foram números inteiros, então veja que a razão mais simples para explicar esse composto é C para carbono para oxigênio, 2 para 1 para 3, que corresponde a uma fórmula empírica K2CO3. Essa fórmula empírica, que é a fórmula mínima, só um minutinho, ela existe. É o carbonato de potássio. Né? Então, essa primeira etapa, eu estou determinando a fórmula mínima. Nesse caso, esse composto existe. Se a gente tivesse feito isso para o caso do benzeno, a gente ia chegar em fórmula mínima CH. Diga, Micael. Isso. Porque você vai transformar aquele seu número pequeno, o menor que você tem, você vai transformar em 1. E ver se e o resto vai proporcionalmente aumentar em função desse aí que você transformou para 1. Professor, Diga. no caso lá, na resposta, vamos supor, porque lá no Classes, se caso o senhor passar isso, não aceita muito sinais. No caso, se a gente só colocar esses dois pontinhos aí lá no Classes vai aceitar? Ou a gente tem que colocar a vírgula? Vamos supor que o senhor passa uma atividade referente a isso, entendeu? Veja, na plataforma Moodle, ele só aceita se for número fracionário, ou número que não for inteiro, é sempre vírgula, não é ponto. Né? 2,0, 2,1, 2,3. Quando eu for pedir alguma coisa disso, eu vou explicar como é que era para ser dada a resposta. Né? Então, se você vai ter que escrever a fórmula K2CO3, e veja que isso você consegue escrever, K, aí você vai lá, subscrito, subscrito 2, entendeu? Uhum. Agora o de cima aí, esse de cima, que tá com dois pontinhos, vai dar para ser escrito lá também? Não, não. Não. Não, a não ser que eu peça, a não ser que eu coloque uma questão do tipo de texto, igual aquela que eu fiz com vocês do dinâmico, né, na prova. Que aí tem que abrir manualmente, olhar manualmente um por um. Né? Vocês vão ver que hoje, no teste de hoje, tem balanceamento. Balanceamento você vai ter que escrever equação. E aí, na hora de escrever equação, você vai ter que ir lá pegar e escrever 2K minúsculo, sobe, não sei o que, maiúsculo, subscrito, superescrito, vão ter que usar os quadradinhos lá. Igual você faz no Word, na plataforma Moodle também tem, né? Para subscrito, superescrito e tal. Né? Mas aqui vocês, se eu fosse pedir, eu informaria a forma que é para colocar. Tá certo? Como? Isso. Igual daquele jeito. Essa parte de números você já sabe, eu nem preciso mais explicar, né? Você coloca lá, quando é um número muito pequeno, notação científica, você já sabe, 2, não sei quanto e o sinal, mais 3, menos 4, né? Isso aí você já dominam, né? Então, se aparecer alguma coisa dessa natureza, eu vou dizer como é que é para botar o modelo, né, de suposto da resposta. Veja, nosso próximo problema, eu tenho a composição centesimal, né, de um composto, diz que é 25,94% nitrogênio, 74,06% em oxigênio, que calcula a fórmula empírica para esse composto. De novo, um composto que só tem nitrogênio e oxigênio. Veja, nesse caso, o que eu vou fazer? De novo, assumir que é 100 gramas, digamos que eu tenha 100 gramas desse composto, então se eu tenho 100 gramas, ele tem 25,9 gramas de nitrogênio e 74,06 gramas de oxigênio. Só que está em gramas, eu quero a minha fórmula em relação de mol. Então, vou ter que dividir pelos mols, pelo número de mol de cada um dos átomos. Então, nitrogênio, divido pela massa molar do nitrogênio e obtenho, então, o número de mols de nitrogênio. Oxigênio, dividido por 16, que é o número de nitrogênio, e obtenho, então, o número de mols. Veja que aqui agora eu cheguei 1,852 mols de nitrogênio em 100 gramas, e eu tenho
4,629 mols de carbono nesses 100 gramas. Número menor, esse daqui. Então, vamos dividir pelo número menor, que era exatamente 1,85. Então, nitrogênio deu 1 e oxigênio deu 2,5. Veja, é um número fracionário. Eu não tenho como arredondar. Eu poderia arredondar se fosse 2,9, se fosse 2,1. Né? Agora, aqui está longe, então eu posso arredondar. Então, eu vou pegar esse número aqui e arranjar uma coisa que eu tenho que multiplicar. Meio, a gente já viu que a fração meio equivale a multiplicar por 2, né? Porque equivale a 1 dividido por 2. Né? Então, é aqui que se fosse 2,333, eu multiplicaria por quanto? Né? Eu teria que multiplicar, isso equivale a 1/3, então eu multiplicaria por 3, para poder chegar na fórmula adequada. Então, não há razão de inteiros, então vou multiplicar tudo por 2. A gente então observa que N são 2 e oxigênio 5. Então, a fórmula empírica é N2O5, que vem exatamente dessas multiplicações, né? O verde e o rosa embaixo. Ok? Calculei as fórmulas empíricas. A próxima etapa é o quê? Eu calcular a fórmula molecular. Veja, para calcular a fórmula molecular, eu preciso saber, né, qual é, eu defino esse valor de N, quantas vezes essa fórmula empírica está sendo repetida. Então, é isso que às vezes eu preciso entender. Como que eu sei? Comparando a massa molecular real com a massa da fórmula empírica. Como que eu sei a massa molecular real? Mediu experimentalmente. Não tem como adivinhar, você tem que medir. A não ser que você esteja fazendo uma suposição, olha, eu suponho que eu tenho isso, a massa molecular é isso, e a fórmula empírica é essa, então N eu vou calcular. Como que eu determino a massa molecular de um composto? Eu posso usar uma técnica chamada espectrometria de massas, ou eu posso usar propriedades coligativas, né? Osmometria, por exemplo, é uma das técnicas, uma das medidas fisicoquímicas que a gente pode usar para determinar massa molecular. É muito utilizado, por exemplo, tentando determinar massa molecular, por exemplo, de polímeros, né, que são várias unidades de monômero, né, polietileno, polipropileno, e por aí vai. Mas então, o que eu tenho que fazer é sempre o quê? Calcular, usar a massa molar dividido pela massa da fórmula empírica, e com isso eu determino quantas vezes aquela fórmula empírica vai estar repetida. Lembra do benzeno? CH. A massa molecular do benzeno é dividir aquela massa molecular do benzeno, dividido pela massa de CH, né, era 78, dividido por 13, por aí assim, equivale a 6. Então, isso dá o quê? São 6 unidades de CH que eu tenho. Deixa eu ver o lado errado. Por exemplo, aqui está perguntando, olha, qual a fórmula molecular de um composto que tem uma fórmula empírica, CH2, e uma massa molar de 126,02. Veja, aqui ele já deu a fórmula empírica, então você não precisa calcular. Né? Poderia ter dado porcentagem de carbono, porcentagem de hidrogênio, você ter calculado aquilo tudo, e ele poderia ter dado também a massa de 126,2, e aí você fechava com chave de ouro todas as contas, né? Desde porcentagem de carbono e hidrogênio até com a fórmula molecular do composto. É isso que a gente faz, às vezes, no laboratório. Com um composto novo, por exemplo, é assim que a gente trabalha no dia a dia mesmo da química. Recebe, manda fazer análise, a análise retorna, me diz, olha, eu tenho uma porcentagem de carbono essa, a porcentagem de hidrogênio é essa, aí eu determino a massa molecular por espectrometria de massas, por exemplo, então, qual é a fórmula do composto? Ó, fechou, bateu, é essa daqui. Então, primeira etapa, eu quero saber N. Então, é isso que a gente está perguntando. Qual é o número de unidades de CH2? Veja, quantas unidades de CH2 cabem em 126,2? Então, primeiro eu tenho que calcular qual é a massa de uma unidade de CH2, que é a fórmula mínima. Então, essa minha fórmula mínima tem a massa de 14,03 gramas por mol. Se a massa molecular, então, é 126,2 gramas por mol desse composto, eu tenho que só dividir. Então, eu vou pegar esse, dividir pela minha fórmula mínima, eu tenho, então, 9 unidades da fórmula empírica. Então, que composto é esse? É CH2 repetido 9 vezes. Né? Então, é que CH2 repetido 9 vezes é o C9H18. Então, isso aqui é uma olefina
né, e que tem um alceno, que tem fórmula molecular C9H18. A próxima etapa que a gente tem, agora não é, veja, estava com os átomos, juntei os átomos, formei compostos, fórmula mínima, fórmula molecular, agora eu estou tratando agora de transformações. Então, são cálculos estequiométricos. Né? Os cálculos estequiométricos são o quê? São os cálculos, são as reações ou as relações que ocorrem dentro das quantidades definidas pela minha reação química. Então, eu tenho relações quantitativas entre um reagente e outro, ou entre reagentes e produtos em uma reação química específica. Né? Por exemplo, quero formar água. Vai ser 2 mols de... Né? Para formar 1 mol de água, eu tenho que usar 1 mol de hidrogênio e meio mol de O2, né? Para formar a molécula de água. Então, um cálculo estequiométrico, eu levaria em consideração isso. Quanto que eu tenho de uma coisa... Se eu entrei com um composto A, quanto será que vai ser produzido de B, estequiometricamente? Né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa informação. Essa equação balanceada, a gente tem o propano reage com oxigênio, dando CO2 e água. Essa é a combustão do propano. Né? Então, o propano está sofrendo a combustão completa, gerando CO2 e água. Claro, e energia aí no processo. Isso aqui está me dizendo o quê? Que uma molécula de propano vai reagir com 5 moléculas de oxigênio para gerar 3 moléculas de CO2 e 4 moléculas de água. Ou eu posso também entender que eu tenho 1 mol de propano reagindo com 5 mols de oxigênio, gerando 3 mols de O2 e 4 mols de água. Aí você pergunta, e se eu tivesse metade? Meio mol de propano ia reagir o quê? Com 5? Não, ia reagir com 2,5 mols de oxigênio, que ia gerar o quê? 3? Não, porque eu estou a partir de meio mol, então vai gerar 1,5 mols de CO2 e vai gerar 2 mols de água. Então, são as reações nas proporções que estão definidas. Então, são essas proporções da estequiometria da minha reação. Né? São essas proporções bem definidas. Por isso que a gente tem que balancear a equação antes de começar a fazer qualquer cálculo, porque eu tenho que saber o que formou, o que vai ser formado e quais são as relações entre esses compostos. Então, quais são essas transformações? Né? A gente pode imaginar, então, a seguinte situação. Eu posso ter relação de mol transformando em mol. Eu posso ter uma situação que eu tenho um número de mols e eu quero saber calcular o número de mols de alguma outra coisa. Veja, nessa reação, vai ser essa mesma reação, a gente vai fazer várias alterações com relação a ela. Veja, nessa reação eu tenho 6 mols de octano, né, ela sofre combustão completa, né, com excesso de gás de oxigênio dissolvido. Ele quer saber quantos mols de CO2 e de água são formados. E quantos mols de O2 vão ser consumidos. Veja aqui a minha reação química. Veja que ela já está balanceada. Eu tenho 2 mols de octano, reage com 25 mols de oxigênio para dar 16 mols de CO2 e 18 mols de água. Então, veja, como que eu faço esse cálculo? Primeira coisa é eu reconhecer essas reações estequiométricas. E depois eu ver que eu estou partindo de quem? Eu estou partindo de 6 mols de octano. Então, eu tenho que converter 6 mols de octano em quantos mols de oxigênio, em tantos mols de CO2 e tantos mols de água. Só que observem que a relação estequiométrica ela já me dá algumas proporções. Olha, aqui, por esses coeficientes, eu já sei o quê? Né, que eu produzo 25 mols de O2 para cada 2 mols de octano. Eu produzo 16 mols de CO2 para cada 2 mols de octano. E eu produzo 18 mols de H2O para 2 mols de octano. Veja que essas proporções foram dadas, eu estou extraindo diretamente da minha equação balanceada. Então, agora eu posso partir para fazer as contas. Deixa eu apagar aqui. A gente tem o quê?
o número de CO2 formado vai ser igual ao quê? Aos 6 mols de partida, né, que foi dada na questão, e eu tenho que usar o quê? Agora a relação de mols entre CO2 e octano. Eu sei que formam 16 mols de CO2 para cada 2 mols de octano. Então, mol de octano corta com mol de octano, e eu vou obter, então, mol de CO2 como resposta. E a conta vai ser 6 vezes 16 dividido por 2. Para a água, veja que eu vou ter uma situação semelhante. O que eu conheço é isso. E eu vou ter que agora arranjar uma maneira de transformar octano em mol de água. Só que eu sei que a correlação é 18 mols de água tá para 2 mols de octano. Com isso, mol de octano corta com mol de octano, e a gente obtém, então, 6 vezes 18 dividido por 2 igual a 54. Então, eu formo 54 mols de água. E para O2 consumido, a mesma coisa. 6 mols de octano, eu sei que a relação entre O2 e octano é 25 de O2 para cada 2 de octano, então eu só é dividir. Multiplica 6 por 25, divide por 2 de octano, octano corta com octano, e obtém, então, mols de O2. Eu sempre escrevo as unidades, eu sempre nas minhas contas coloco a unidade. Pode parecer que você demora um pouco mais, porque você vai ter que ficar escrevendo essas unidades, mas confie, você erra muito menos, porque se por algum acaso você trocar alguma coisa de lugar, as unidades não vão cortar e você vai saber que a sua conta está errada. Porque, veja, se você inverte um número com outro, a conta na calculadora vai ser feita. Um número vai ser obtido, mas ele não vai representar nada real. Porque quando você fosse cortar as unidades, você vê que as unidades não cortam. Então, você chegaria com unidade, por exemplo, se eu invertesse octano com oxigênio aqui, se essa fração tivesse invertida, eu ia ter mol de octano ao quadrado, unidade, mol de octano ao quadrado dividido por mol de oxigênio. Não dá, isso não é o que eu quero. Eu quero mol de oxigênio consumido, agora a unidade de oxigênio está no denominador. Então eu já ia saber, eita, fiz alguma coisa errada aqui nesse meu problema. A outra situação é, digamos que agora, em vez de eu saber que reagiu tantos mols de octano, agora eu estou dizendo que reagiu uma massa específica de octano. Por exemplo, eu fui lá, pesei, né, que é a coisa que é a mais comum. Eu pesei 690 gramas de octano, coloquei lá para reagir. E eu quero saber agora, por exemplo, qual será a massa de CO2 que vai ser formada. Veja que agora eu vou ter que pegar essa massa, ela vai ter que ser convertida em mol de octano. Quando eu converter em mol de octano, eu converto agora no mol do meu produto que eu quero, e depois agora eu converto do mol do produto que eu quero na massa do produto que eu quero. Veja que esse caminho é um caminho bem racional e é simples de fazer. A gente só tem que realmente entender a questão. Então, vamos lá. Para os cálculos, a gente vai usar a mesma situação, só que agora eu tenho que calcular primeiro o quê? Quantos mols de octano eu tenho nesse meu sistema. Por quê? O balanceamento da equação é feito por mols. Né? Então, eu transformo isso em mols. Então, eu tenho que 690 gramas de octano, quantos mols de octano eu tenho? A gente já viu na aula passada que basta eu dividir, então, pela massa molar do octano, eu encontro o número de mols de octano. Então, eu sei que um mol de octano pesa 114,2 gramas de octano. Então, grama de octano corta com grama de octano, obtém, então, 6 mols de octano. Que era o que a gente tinha, o exemplo que a gente tinha feito anteriormente era exatamente 6 mols de octano. Veja, aqui eu estou repetindo a mesma conta, né? 6 mols de octano equivale a 48 mols de CO2. Só que eu não quero em mol de CO2, está pedindo massa, está pedindo em massa. Então, eu vou ter que transformar mol de CO2 em massa de CO2. Qual a relação que eu vou usar? A massa molar do CO2. Né? Então, eu sei que 1 mol de CO2 são 44,1 gramas de CO2. Então, se eu tenho 48 mol de CO2, eu posso multiplicar por 44 gramas de CO2, divide por mol corta com mol, e obtenho, então, 2.100 gramas. Né? 2,01 vezes 10 menos 3, 2 quilos e 100 gramas de CO2. Veja, nessa mesma situação, eu posso fazer para a produção de água. Mesmo exemplo. Então, mesma conta com relação ao mol de CO2. Tem a massa de octano, calculo o mol de octano,
Claro, a partir do mol de octano, multiplico pela massa, sei que 6 mols de octano reagem, né, vão reagir na proporção de 2 mols de octano para 18 mols de água, então eu tenho 54 mols de água. A partir daí, eu então multiplico essa quantidade de mols de água pela massa molecular da água, massa molar da água, 18,02 gramas de água por mol de água, e obtenho, então, são formados 970 gramas de água nessa reação. Note que nos carros, quando está muito frio, né, você vê que, às vezes, cai água lá atrás do escapamento, né? Porque toda a gasolina que está sendo queimada, octano é um ótimo modelo para a gasolina. A gasolina não é só octano, né? Ela é uma mistura de vários outros alcanos. Mas octano é um dos principais, que é bem representativo. Veja, 900 gramas de octano, isso, 1 litro de gasolina é mais ou menos, não é 1 quilo, é um pouco menos. Então, isso é mais ou menos, é um pouco menos de um litro de octano, que a gente está falando aqui nesse problema. Gera quase 1 litro de água na combustão. Por que a gente não vê derramando, o carro andando e derramando água o tempo todo? Porque a maioria das vezes essa água está saindo na forma de vapor, ela está tão quente, né, porque o motor está tão quente, que ela está sendo eliminada na forma de vapor e a gente não vê. Claro, alguma parte dessa água condensa quando a gente liga o motor, o carro está todo muito frio, você vê umas aguinhas lá, às vezes o carro saindo e umas aguinhas escorrendo por trás, né, caindo. Então, se a gente for agora também ver, eu tenho que determinar o quê? Com a massa de oxigênio que é usada nessa reação. Eu usava a mesma coisa, a partir de uma massa de octano, transformo no número de mols, a gente já viu que é 6, pego esse número de mols, faço a conversão para mol de oxigênio, que a gente também fez no slide passado, 75, e agora se eu quero saber qual é a massa de oxigênio que foi produzida, eu multiplico pela massa molar, né, do oxigênio. Eu tinha esse número de mols, multiplicado pela massa molar de oxigênio, eu tenho 2,4 kg de oxigênio. Então, veja, é muito oxigênio que é usado na combustão. Então, o motor que a gente tem no carro tem que ser realmente muito eficiente para capturar esse ar que está E lembra que o nosso ar que a gente respira nem é 100% oxigênio, né? Ele é 21% de oxigênio. Então, todas essas misturas, né, então, em geral, ocorrem tem que ser balanceadas e organizadas para que a queima seja total. Se você tiver pouco oxigênio, né, pouco ar sendo colocado dentro dos pistões, você vai acabar tendo uma combustão incompleta, a formação de fuligem e tudo mais. Motores a diesel são muito mais sensíveis a esse tipo fácil de desregular, né? Por isso você vê muitos ônibus e caminhões soltando aquela fumaça preta, né? Quer dizer, aquilo é resíduo de carbono que não foi queimado completamente. Se ele tivesse sido queimado, ele não sairia partículas, né? Ele sairia na forma de CO2 e água e você nem ia enxergar. A outra questão que é importante da gente perceber é quando a gente envolve a estequiometria envolvendo reagente limitante. Né? Veja, nesse caso, esse slide vocês já viram umas 3 vezes, né? Que foi no final de uma aula, depois no começo da aula passada e agora de novo. Então, só indicando novamente, agora aqui, quando todos esses cálculos que a gente fez são em condições estequiométricas. E se eu tiver situações onde eu não tenho mais condição estequiométrica, se eu tiver alguma coisa em excesso, né, então vai sobrar, então eu posso querer saber isso, quanto que sobra? Ou então, qual é o reagente limitante? Essa é a pergunta mais importante que a gente tem quando a gente, às vezes, está fazendo uma reação química. Do ponto de vista de organizar, né, de colocar quantidades. Quanto que eu coloco? E aí, assim, quanto que eu coloco vai depender de exatamente como é que eu vou planejar essa minha reação. Eu quero que tudo reaja de maneira estequiométrica, X disso para X daquilo e não sobre nada, ou eu vou tentar colocar alguma coisa em excesso para deslocar o equilíbrio e empurrar todo mundo para a formação de alguma coisa. Então, nessa situação, a gente primeiro começa, para eu determinar quem é o meu reagente limitante e quem é que está em excesso, eu vou começar checando, né, as relações estequiométricas. Por exemplo, nessa reação aqui, eu tenho o quê? Que 2 átomos de, 2 mols de cobre reage com 1 mol de enxofre, dando sulfeto de cobre. Né? Então, essa estequiometria
é exatamente a que eu tenho que entender que vai reagir na estequiometria de 2 para 1, gerando esse composto sulfeto de cobre. Veja, se nessa reação eu utilizar 1 mol de cobre e 1 mol de enxofre, veja, estou colocando quantidades equimolares. Equimolar, né, de mesma quantidade, mesmo mol, 1 mol e 1 mol. Pode ser 2, 2, 3, 3, são quantidades equimolares, 10, 10, né? Então, mesma quantidade de mols de cobre, mesma quantidade de mol de enxofre. Veja, já vai dar zebra por aqui. Você já percebe o quê? Vai dar zebra por quê? Porque a reação química, a balanceada, diz que eu reajo 2 para 1. Se eu estou colocando 1 em 1, estou colocando igual, é a mesma coisa de eu dizer assim, olha, eu vou lhe dar os pães cortados, então eu lhe dou as bandas iguais de pão, igual de carne de hambúrguer. Só que você sabe que no seu sanduíche você usa 2 pedaços de pão para 1 de hambúrguer. Então, se você tivesse tudo igual, ia sobrar o quê? Carne. Você ia pegar 2 pedacinhos, colocar uma carne no meio, e no final, se você começou com tudo igual, você vai sobrar o quê? Carne, você colocou demais, comprou demais. Então, aqui é a mesma coisa. A gente vai observar agora, a situação é, quem é que é o reagente limitante? A maneira mais simples que tem para fazer é você dividir. Você vai dividir a quantidade que você tem. Vou colocar aqui cobre e aqui enxofre. O que eu tenho? E qual que é a reação? E a estequiometria da reação. Veja, eu tenho um desse e um desse. Foi dado 1 mol disso e tem 1 mol disso. Foi dado na estequiometria que aqui é 2 e aqui é 1. Tirei esse número de onde? 2 daqui, 1 daqui. Lembrando que numa fórmula química, o 1 a gente não escreve, né? Então, aqui divide. Se eu dividir um pelo outro, eu tenho o quê? Dividindo um pelo outro, eu tenho que cobre 0,5, enxofre 1. Veja, quem que é o número menor? É o 0,5, não é? Veja, 0,5, eu tenho 0,5 pedaços, né, ou grandezas de cobre para uma grandeza de enxofre. Esse aqui tem menos do que esse. Então, o cobre é o meu reagente limitante. Eu vou acabar primeiro o cobre e não vou acabar o enxofre. Então, eu vou dizer que o meu cobre é o reagente limitante. Então, 1 mol de cobre vai reagir completamente. O enxofre está em excesso. Né? Por quê? Porque ele tem 1 e aqui era meio. Então, ele está em excesso. Tem mais dele do que... Se a estequiometria fosse 2 para 2, aqui teria meio e meio, aí os dois seriam iguais. Então, eu não teria reagente limitante. Eu diria que a reação está sendo realizada em quantidades estequiométricas. Ninguém tem excesso de nada. A partir do momento que alguém tem um pouco a mais e outro tem um pouco a menos, que tem a menos é estequiométrico, é o reagente limitante, que tem um pouco a mais é o excesso. E claro, aqui nessa situação, sobrou meio mol foi formado meio mol de sulfeto de cobre, porque eu só tinha daqui 1 mol disso aqui reagiu, eu sei que são 2, é 2 para 1, então tudo daqui reagiu, então aqui teve que forma metade. Né? Se eu tinha 1 mol de cobre aqui no começo, se aqui for 1, aqui é 0,5. Tá tranquilo? Vamos ver agora algumas outras definições, e aí a gente faz alguns exercícios. O próximo definição que a gente precisa é do rendimento teórico, rendimento real e o rendimento percentual. Veja, o rendimento teórico é o rendimento, né, de um produto calculado com base na estequiometria da reação balanceada e na quantidade de reagente limitante, assumindo, né, que a reação se processa até que o reagente limitante seja totalmente consumido. Então, veja, se eu coloquei eu coloquei 1 mol daquele, 1 mol de cobre e 1 mol de enxofre, o meu rendimento teórico é aquele que eu calcularia qual a massa de sulfeto de cobre que seria formada se todo o meu reagente limitante, que é o cobre, reagisse. Por que esse é teórico? Porque na prática,
as reações não ocorrem, às vezes, completa toda, às vezes eu formo subprodutos, acontece alguma coisa, eu tenho competição, outras reações competitivas que eu não estava observando, então eu nem vou, às vezes, conseguir tudo que eu obtive. E outras vezes eu até consigo que reaja tudinho, mas eu não consigo purificar e isolar. Às vezes está no solvente, quando eu estou tentando tirar o solvente, vai se perdendo, fica pregado nas paredes, né? Então a mesma coisa você diz assim, olha, vou preparar o arroz. Quando você tira da panela, sobra uma parte. Mesmo por mais bem cuidado que você seja, às vezes ou sobra arroz ou sobra um pedaço de alguma coisa colada na panela, pronto, sua massa toda não está lá. Então o rendimento, às vezes que você isolou, nem é exatamente o rendimento do que foi formado. Rendimento real, né, ele é o rendimento do produto obtido experimentalmente, X% obtido. E, claro, e o rendimento percentual é o rendimento real dividido pelo rendimento teórico. Se eu tiver, por exemplo, olha, eu produzi 100 gramas eu produzi, sei lá, 80 gramas de um composto. Era para produzir 100, então é 80 por 100, 80%. Essa conta pode ser feita em mol, ou pode ser feita em gramas, ou em massa, mas lembrando, a mesma unidade de cima tem que ser a mesma unidade de baixo. Né? Então, ou unidade de mol, ou unidade de massa desse meu sistema. Era para produzir 10 mols. Eu produzi só 8. Então, 8 dividido por 10, 80% da minha reação, rendimento. E o grau de pureza? Né? O grau de pureza, né, é a relação entre a massa da substância pura e a massa total da amostra, né, contendo a substância de interesse e as demais impurezas. São conceitos mais fáceis de você entender, né? Por exemplo, eu tenho eu comprei alguma coisa, um sal, cloreto de sódio. Aí veio uma pessoa e colocou terra lá dentro. Tá impuro, não tá puro. Então, a pureza do meu cloreto de sódio vai ser o quê? Vai ser uma relação entre a substância que eu tenho, cloreto de sódio, na massa total que eu tenho daquela coisa que contém a minha impureza. Se a pureza for 100%, significa que eu não tenho impurezas. Se a minha pureza for menor que 100%, significa que eu tenho o meu composto de interesse misturado com algumas outras coisas. Vê agora alguns exemplos. No primeiro problema, por exemplo, a amônia é produzida pela reação a seguir. Então, N2 reage com 3... não está aparecendo. N2 reage com 3 hidrogênios, dando 2 amônias. Essa é a estequiometria da reação já balanceada. Né? Então, 1 para 3 para 2. Aí ele diz, olha, se 25 mols de nitrogênio são reagidos com 60 mols de H2 em um reator fechado, qual a substância que será completamente consumida? E quantos mols de amônia serão formados? Veja, é uma questão que está querendo saber em mols, né, quanto que está sendo formado de amônia e quanto que foi consumido. Aqui eu coloquei a resposta, mas vamos lá, vamos resolver. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Primeira coisa, está dizendo que 25 mols são reagidos. Então, eu coloquei 25 mols de nitrogênio e 60 mols de hidrogênio. Qual a substância que será completamente consumida? Ele está perguntando, em outras palavras, quem é o reagente limitante? E, em outras palavras, quem é o reagente de excesso? Porque só tem 2, então um é limitante e o outro está em excesso. Ou os dois estão reagindo estequiometricamente. Então, nenhum está em excesso, nenhum limitante nem excesso. Como que eu descubro? Vou fazer a conta para nitrogênio. Nitrogênio, eu vou ter que pego o que foi dado, eu tenho 25 mols de nitrogênio, foi fornecido. Estequiometria da reação, 1 mol. Então, eu tenho 25, vai ser a minha unidades de nitrogênio. Hidrogênio, estou tentando só descobrir quem é o reagente limitante. Não estou fazendo conta ainda nenhuma específica. Estou só querendo descobrir quem é o limitante. Hidrogênio foi dado que era 60 mols. E eu sei que na estequiometria da reação, aqui aparece o número 3. Então, dividido por 3. Então, a minha proporção é de 20. Então, veja, 20 é menor do que 25. Então, hidrogênio é o meu reagente limitante. E nitrogênio é o que está em excesso. Então, primeira pergunta é qual a substância será completamente consumida?
nitrogênio. Hidrogênio. Hidrogênio é o meu reagente limitante. Ele vai acabar e vai sobrar nitrogênio. Vamos agora ver quanto que sobra. Né? Então, para fazer essa conta, agora eu vou usar aquelas relações que a gente tinha, quantos mols... Ele quer saber quantos mols vai ser formado, de amônia vai ser formado. Então, vamos lá, a gente sabe o quê? A minha relação é dado. Eu tenho que começar com quem? Eu vou usar os dados do reagente limitante. Meu reagente limitante é este daqui. Todas as minhas contas são feitas a partir do reagente limitante. Então, eu tenho 60 mol de H2. Aí eu quero agora transformar 60 mols de H2 em amônia. Então, eu vou ter que usar o quê? A minha correlação que o valor que correlaciona mol de amônia, que é o que eu quero que apareça no numerador, e eu quero que tenha uma correlação com hidrogênio. Então, eu sei que aqui, olha, 2 mols de amônia reagem sempre com 3 mols de hidrogênio. Então, aqui eu vou ter o quê? Mol de hidrogênio vai cortar com mol de hidrogênio, e essa conta vai dar 60 dividido por 3, 20 vezes 2, 40. Vão ser formados 40 mols de NH3. Veja que a unidade é essa daqui, que foi a única unidade que sobrou. Então, a resposta, 40 mols de amônia seria formada nessa reação. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, tá certo? Próximo problema, a gente vai fazer muitos com amônia. Então, esse aqui você já sabe, só que agora esse aqui é para pedacinho. Olha, ele diz assim, olha, se 118 gramas de nitrogênio reage com 31,5 gramas de... Diga. Ah, obrigado, valeu. Pronto. Veja só, ele está dizendo que 118 gramas de nitrogênio reage com 31,5 gramas de hidrogênio. Qual reagente será completamente consumido no final da reação? De novo, ele está perguntando qual deles é o reagente limitante. Como que eu sei? Agora, ele deu em gramas. Então, eu vou ter que transformar isso em mol, não é isso? Para eu poder fazer o cálculo de reagente limitante, eu tenho que estar com meus sistemas em mol. Então, eu vou aqui, faço o quê? Eu tenho que descobrir qual o número de mols de nitrogênio e o número de mols de hidrogênio. Para o nitrogênio vai ser o quê? Veja, nitrogênio, 118 gramas, né, de N2. Eu vou ter que fazer o quê? Gramas de N2 aqui, e aqui em cima eu estou querendo calcular mol de N2, então mol de N2 tem que estar aqui em cima. Então eu vou ter que procurar uma relação entre mol de N2 e... Então eu sei que 1 mol de N2 pesa... Aí você tem que ir na tabela periódica. Eita, esse aqui eu não peguei, não separei. É aproximadamente 28, que nitrogênio é 14. Deixa eu ver aqui. Nitrogênio, 14,01. Então, é 28,02. Né? Igual. E para hidrogênio, 31,5 gramas de H2 vezes... Eu sei que 1 mol de H2 pesa hidrogênio 2,0. Porque tem 2 átomos. Isso. É a fórmula molecular, né? A fórmula molecular do nitrogênio. Né? Se fosse uma C8H2, não sei o quê, aí 8 carbonos mais 20 cacetadas de hidrogênio e por aí vai. Aqui é 0,0 dá 1,6 gramas de H2, igual. Agora aqui, peraí que eu não fiz, eu devia ter feito essas contas para adiantar. Então, se alguém tiver a calculadora, já vai fazendo. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Professor. Oi.
Esse 2 vem de onde? Que 2? 2,016. A massa molar do hidrogênio. Hidrogênio, são 2 hidrogênios, não é isso? Então, são duas vezes. Ah, Duas foi porque eu vezes. pesquisei nitrogênio, do nitrogênio não tá diferente. O nitrogênio está em cima, que é 14, nitrogênio é 14,01. E hidrogênio, que é embaixo, é 1,008. Sim, entendi. Né? Aí, então, agora vem, porque eu estou querendo calcular a massa, o número de mols de quantos mols eu tenho nessa massa. Né? Então, vai ser o quê? A massa que eu tenho dividido pela massa molar do composto. Né? Então, às vezes vocês aprenderam isso às vezes no ensino médio, como M é igual a massa dividido pela massa molar do composto. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo, né? Para calcular quantos números de mols eu tenho do meu sistema. Uhum. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para colocar aquela calculadora aqui do lado. Então, vamos lá. A gente tem 118 dividido por 28,02. Então, aqui é 4,21. E nitrogênio, 31,5 dividido por 2,016, igual a 15,625. Veja, a gente sabe que essa reação ocorre um nitrogênio para 3 hidrogênios. Vamos ver agora quem é que está, qual é o reagente limitante, né? Que essa é a parte, qual é o reagente será completamente consumido. Então, eu tenho que saber para o reagente limitante, eu tenho que ver essas proporções. Então, eu tinha inicialmente, eu estou partindo de 4,21 nitrogênio, N2, dividido pela estequiometria do N2, 1. E para o hidrogênio, 15,625 de hidrogênio, dividido por a estequiometria 3. Veja, essa nitrogênio dividido por 1 é ele mesmo, e aqui dividido por 3 é igual a quanto? E isso dividido por 3 é igual a 5,208. Então, veja, quem é o reagente limitante? Nesse caso, o nitrogênio é o que tem menor valor, então ele é o reagente limitante. Eu tenho 4,21 mols, aqui é mol, né? Mol de nitrogênio, reagindo com 15 mols de hidrogênio, eu tenho que, nessa situação, o nitrogênio é o reagente limitante. 4,21 mols. Deixa eu mostrar aqui, que a gente precisa desse número. (4,21) 15,625. Então, o próximo item tem que apagar tudo aqui. Qual a massa do reagente em excesso restará sem reagir ao final da reação? Então, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que ver quanto era que eu tinha de excesso. Diga, Dilma. Professor, boa noite. A massa atômica, ela varia de tabela para tabela ou não? Vai ser sempre uma só? Varia um pouquinho, mas ela Porque deve eu variar. acabei de olhar aqui no exemplo que o senhor fez, aí deu diferente alguns números depois da vírgula, entendeu? Se lá na hora do exercício o senhor vai reconsiderar. A tabela que eu usei, o nitrogênio é 14,01 e o hidrogênio é 1,0079. Esses são os valores que eu usei. Mas eu vou considerar, sim, esses pequenos desvios, eu considero. Eu consigo prever, né, que vai ter esses desvios, porque realmente tem. O que não dá é para usar o número inteiro sempre. Né, porque quando a fórmula é pequenininha, números pequenininhos,
aí não dá, mas, por exemplo, carbono é 12,01. Se você tem um carbono, esse 0,1 não vai fazer a diferença, mas se você tem 20 carbonos, quando você multiplica isso por 20, veja que esse 0,1 aqui, agora, em vez de ser 12, se fosse 12 o número inteiro, você teria 140, você teria 240. Mas se agora esse número quebrado, você já vai ter isso aqui igual a quê? A 100, a 240,2. Isso daqui, esse vírgula 2, pode fazer diferença em muitas contas daí para frente, né? Se você for fazer as divisões e tal. Então, é usar o número que tiver com as casas decimais que você tiver na tabela. Então, aqui a gente quer o quê? Ele quer a massa do reagente em excesso que restará, né, sem reagir no final da reação. Veja, aqui a gente tem, então, massa do reagente em excesso, então vou ter que ver que quem está em excesso é de nada. Quem está em excesso, a gente já viu que é no caso, o hidrogênio está em excesso, né? Então, para eu saber o excesso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quanto era que ele reagiria, se fosse estequiométrico, e a partir daí, eu calculo quanto que está em excesso. Veja, a gente viu que o reagente limitante, né, era o nitrogênio. E ele está reagindo aqui na quantidade de 4,21 mol de nitrogênio. Então, agora eu quero saber qual é a quantidade de hidrogênio que vai reagir com isso. Tendo isso, eu sei o total, eu subtraio do total, eu sei então quanto que sobrou. Então, veja, o H2 que reage vai ser igual a quê? Aos 4,21 mols de N2 vezes a minha relação entre N2 e O2, e N2 e H2. Veja, eu sei que 3 mols de H2 reagem com 1 mol de N2. Então, mol de N2 vai cortar com mol de N2, e aqui essa conta vai ser o quê? 4,21 vezes 3, que é igual a 12,63 mols de H2. Veja, isso é a quantidade de mol de H2 que reage. O total que eu tenho, veja que é igual ao que reage mais o que não reage. Não é isso? O total eu sei, a gente calculou agora há pouco, 15,625. O que reage está aqui, 12,63. Então, o que não reage vai ser essa equação do primeiro grau. X mais 12,63 igual a 15. Daqui eu tiro que o não reage, então é 12,63 menos 15,625. Eu sei que estou fazendo a conta ao contrário, então o sinal vai sair ao contrário. Então, não vão reagir 2,995 mols, que equivale a 3,0 mols de 3 mols de hidrogênio não reagem. Tá ok? Ótimo. Próximo seria, olha, que massa de amônia será produzida, né, quando o reagente limitante for completamente consumido? E o rendimento, se o rendimento considerando o rendimento da reação for de 100%. Então, agora a gente sabe, é semelhante ao que a gente fez no outro exemplo. Reagente limitante, a gente já sabe que é amônia, então eu quero saber, agora, não, reagente limitante a gente sabe que é hidrogênio, então a massa que será produzida vai ser o quê? Eu quero saber a amônia. NH3 é igual a quanto? Veja, NH3 vai ser o que eu sei, que é o limitante, então eu tenho 4,21 mols de N2, e eu tenho agora que fazer a correlação entre amônia, NH3 e N2, que é o que eu tenho.
NH3 são quantos? 2 mols de amônia para 1 mol de nitrogênio. 1 mol de nitrogênio corta com 1 mol de nitrogênio, então isso aqui vai ficar por 2, vai ser 8,42 mols de amônia. É isso que vai ser formado. Só que ele quer a massa. Então, a massa vai ser o quê? Eu sei que a massa de amônia vai ser uma correlação com quem? Eu tenho mol de amônia, quero transformar em massa de amônia, eu tenho que usar o quê? A massa molecular da amônia. Então, vai ser 8,42, né, mol vezes a minha massa molar. Eu sei que amônia é... Agora eu tenho que calcular aqui. Massa molar da amônia, 14,01 mais 3 vezes 1,0079, que é o valor do hidrogênio na tabela periódica, 17,03. Então, vezes 17,0337, o quê? Gramas de amônia por mol de amônia. Corta mol com mol. Então, 17, isso aí, vezes 8,42. Então, eu vou produzir uma massa de amônia, vai ser igual a 143,42 gramas. Então, essa seria a massa de amônia produzida nessa reação. Tá batendo? O que tá faltou a gente calcular o D. Se o rendimento da reação fosse 80%, né, qual... na letra B pedir a massa também. A gente calculou 3 mols, né? 3 mols de hidrogênio. A resposta é 6, porque é 6 gramas. Ele queria massa. Então, eu sei que 1 mol de hidrogênio pesa 2 gramas, então 3 mols vão pesar 6 gramas. Se o rendimento da reação fosse 80%, então, se o rendimento da reação fosse 80%, eu ia produzir 80% da massa do rendimento teórico. Né? A gente sabe que o rendimento teórico, né, então, o rendimento teórico é 100%, era 143,4, era 100% do meu rendimento teórico. Se eu digo que meu rendimento é 80%, esse é quanto? Você pode fazer por regra de 3, vai chegar, fazendo essa conta, você chega nesse valor, ou você pode entender o quê? Um rendimento de 80%, rendimento a gente sabe que a massa é o real dividido pelo teórico. O teórico é 100%. Apagando aqui. Essa é outra forma de fazer. Né? Então, eu sei que rendimento é o valor real pelo valor teórico. O rendimento foi dado no problema que é 80%, que é igual, 80% é 0,80, né? Que é igual a o real, que é o que eu quero calcular, dividido pelo teórico. O teórico a gente acabou de calcular, o rendimento 100% é 143,4 gramas de NH3. Uma equação do primeiro grau, passa 143 multiplicando, então o real é igual a 0,8 vezes 143,4, que é exatamente 114,72 gramas de amônia. Pronto. A gente vai deixar, já está na hora da aula de vocês a próxima, a gente vai deixar esse problema 3 para a próxima aula.